Olá, bom dia, amados, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Sereia, Thalitinha, tudo bom? César, Jorge, Renato, Rafaelinho, vamos entrando aqui na live, queridos. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira, a melhor semana das nossas vidas até esse presente momento. Que seja uma semana, um dia de alegria, de paz, de amor, de misericórdia, de perdão. Que a gente ande em amor, ande em perdão e que intencionalmente a gente busque, queridos, o nosso Senhor Jesus, que a gente tire um tempo de qualidade com Ele para fazer as nossas orações, para ouvir a palavra do Senhor, para meditar na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Bom dia, Marcela, Thaís, Simone, Ana, W. Bom dia, queridos. Amados, queridos, preciosos. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem tão poderosa que a gente encontra, onde Jesus nos ensina tanto. A gente vai ver em João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4, Jesus falando sobre a videira e os ramos. E Jesus vai dizer algo aqui muito poderoso ao nosso coração, através das Sagradas Escrituras. Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Amém. Amém, Ana, Elane, Nicole, Cris. Bom dia, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse dia, por essa semana que está começando. Agradecemos, Pai, pelo Teu favor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Sua compaixão, pela Sua graça, pela Sua fidelidade, que nos segue incansavelmente. Obrigada, Pai, porque a Sua palavra diz que nós somos abençoados ao sair, abençoados ao chegar. E nós nos alegramos e festejamos e recebemos essa palavra no nosso coração e na nossa vida. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por nos ensinar tanto todos os dias. Queremos sempre, Pai, ter um coração disposto a obedecer, disposto a seguir a Sua orientação e fazer aquilo que precisa ser feito acima do que queremos fazer, que seja feito o que precisa ser feito, Pai. Dê-nos, Pai, por favor, discernimento, sabedoria, para sabermos lidar com as diversas situações que surgem na nossa vida. Ajude-nos, Pai, para termos a calma necessária para lidar com situações, a paz, o Seu olhar, Pai. E que a gente sempre se pergunte o que o Senhor faria nessa situação e, claro, orar e entregar verdadeiramente essa situação ou essas situações em Suas mãos. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca solta a nossa mão. Agradecemos porque o Senhor transforma o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá ânimo, o Senhor renova a nossa força, nos coloca de pé, nos dá motivos para seguir em frente, coloca um novo cântico nos nossos lábios e nós nos alegramos, Pai, porque o Senhor faz tudo novo de novo. Ajude-nos, Pai, a seguir a Sua palavra, que nos diz para esquecermos o que ficou no passado, esquecermos o que ficou para trás e avançarmos e olharmos para as coisas que estão adiante de nós, na certeza de que o Senhor vai lidar com tudo que passou e que, quanto a nós, devemos caminhar com fé, com graça, com alegria e gratidão, olhando para as coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida, olhando para as coisas que o Senhor está nos mostrando. Ajude-nos, Pai, a cada dia eliminar as inúmeras distrações que surgem para comprometer o nosso relacionamento, para comprometer a nossa união e a nossa comunhão. Ajude-nos a estarmos atentos, de corpo presente, Pai, para que a gente não se distraia e que a gente sempre priorize o nosso relacionamento, o nosso amor, a nossa vontade de te buscar, de buscar, de buscar. Pedimos nesse dia, Pai, para que o Senhor aumente a nossa fome, a nossa sede pelo Senhor,
a vontade de buscar o Senhor acima de todas as coisas. Obrigada por ser aquele que alegra os nossos dias, alegra o nosso coração. Obrigada por ser o nosso consolador. Obrigada por ser o nosso confortador. Obrigada, Pai, por ser o nosso socorro, bem presente na hora da adversidade. Sabemos que o socorro vem do Senhor. Nós nos alegramos por saber que estamos nas melhores mãos possíveis. Declaramos nesse dia que Jesus Cristo é o Senhor. E nós nos alegramos por saber que nós somos cobertos, guardados, protegidos, Pai. Agradecemos também pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Oramos, Pai, por aqueles que nesse momento estão sentindo dores, tristeza, vazios, não estão conseguindo enxergar um futuro, não estão conseguindo lidar, Pai, com erros que eles mesmos cometeram, eles estão se machucando, se autopunindo com as próprias mãos. Pedimos, Pai, para que o Senhor os alcance nesse momento, para que o Senhor renove a força, renove a mente, renove a alegria, renove o ânimo, renove a vontade de viver, Pai, que do alto da cabeça até a planta dos pés, que seja tudo revigorado agora, Pai, em nome de Jesus, órgãos, músculos, articulações, ligamentos, células, que tudo seja completamente revitalizado, revigorado, que haja renovo, Pai, em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que não há absolutamente nada que seja impossível para o Senhor. E nós nos alegramos, Pai, por saber que o Senhor faz daquilo que achamos que não tem como, que é impossível, que chegou ao fim, que acabou, que não tem mais jeito. O Senhor faz tudo novo e nos mostra a sua soberania, Pai. E nós agradecemos, porque o Senhor nos ensina a riscarmos do nosso dicionário a palavra impossível. A última palavra vem do Senhor. E o Senhor já decretou a nossa vitória. O Senhor nos conduz em triunfo e nós nos alegramos, Pai. E recebemos a sua palavra de vitória no nosso coração. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos Arcanjo Diogo, Giovanni, Rogério, Micígio Bala, Renan, tudo bom, queridos, amados? Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, segunda-feira, 28 de julho de 2025, véspera do meu aniversário. Amanhã é meu aniversário, queridos, dia 29 de julho. Queridos, esse é o dia, queridos. Quando a gente pensa, meu Deus, o que eu fiz ontem, o que eu fiz semana passada, o que eu fiz há 5 anos atrás, o que eu fiz há 7, o que eu fiz há 10, já não cabe mais na nossa vida. Então está na hora, queridos. O momento é agora, o dia é hoje, em que você verdadeiramente vai se perdoar, que você vai conversar com Deus, você vai entregar tudo nas mãos do Senhor, você vai rasgar o seu coração para Ele, você vai dizer, Senhor, eu não posso mais me culpar pelas coisas que eu fiz naquele momento da minha vida, coisas que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, não tinha consciência que eu tenho hoje, eu não tinha a capacidade de entender, de compreender essas coisas como eu tenho hoje. Então chega, basta. Eu não quero mais ficar por aí arrastando um saco de areia, uma vida pesada, uma vida que todos os dias eu me culpo. Parece que vai avançando, e eu mesma me saboto para que as coisas voltem para trás novamente, porque lá dentro de mim, de alguma forma, pensa que como eu fiz aquilo ou aquelas coisas, então eu não mereço, eu não sou digna, então eu fico me culpando, me punindo com as próprias mãos e eu mesma impeço que a minha vida avance, que as coisas rompam, que as coisas aconteçam. Então chega, acabou. Esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o dia que você, querido, querida, amado, amada, vai entregar tudo nas mãos do Senhor e permitir que Deus cure, Deus sare, Deus trate, Deus cicatrize a alma, que Deus coloque e ajeite tudo que precisa ser ajustado, que Deus derrame o amor dele, a misericórdia, a compaixão sobre todas as áreas da sua vida. E o que você precisa fazer é receber a graça do nosso Senhor Jesus, que nos reveste, nos cobre, nos guarda,
O amor de Jesus, queridos, o amor na mais perfeita tradução. Então, alegre-se na certeza de que Deus é por nós. Quem será contra nós? Então, você pode declarar aí onde você está. Deus, obrigada por ser por mim. Obrigada por ser por nós. Quem pode ser contra? Quando o Senhor é a favor, quando o Senhor toca, quando o Senhor abençoa, quando o Senhor cura, quando o Senhor restaura, quando o Senhor dá vestes novas. Só que muitas vezes, né, queridos, nós impedimos, deixamos para lá, vamos empurrando com a barriga, falando português claro, para que aconteça depois. E muitas vezes a gente não está querendo lidar com aqueles desafios, com aquelas dores, com aquelas angústias, com aquilo que passamos, com aquilo que a gente tem dificuldade de se perdoar. Muitas vezes a gente até perdoa o próximo, mas a nós mesmos é difícil, muitas vezes a gente não consegue, fala, meu Deus, e fica aquela eterna acusação. Queridos, saiba que a acusação não é algo que vem de Deus. Então você pode respirar aliviado. Não é Deus que está ali te acusando, te lembrando, esfregando na tua cara aquele teu erro para que você se sinta culpado, para que você se sinta mal, para que você se sinta triste, para que você se sinta indigno da presença dele. Deus é amor e ele quer ter um relacionamento com os filhos. Deus quer que a gente rasgue o nosso coração para ele, que a gente aprenda, queridos, a perdoar o próximo, sim, com certeza, e a perdoar também a nós mesmos. Então, queridos, esse é o dia que você vai refletir sobre isso, você vai pensar, você vai orar, você vai ter comunhão com Deus, você vai entregar tudo nas mãos do Senhor e você vai se fortalecer pela palavra de Deus. Assim como a gente vai ver hoje, nesses versículos do dia, o que Jesus, nosso maravilhoso Senhor Jesus, vai nos ensinar nesse dia de hoje. Lembrando que Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos ver o que Jesus vai nos ensinar aqui. A gente encontra essa palavra lá em João 15. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Jesus está dizendo aqui: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Agora preste atenção no que Jesus vai dizer aqui. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Queridos, veja quantos aprendizados nós temos aqui com Jesus. Primeiro, Jesus nos ensina que ele é a videira verdadeira, ele é a fonte de vida, ele é a fonte de todas as coisas para todos nós. Ele diz, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Muitas vezes, queridos, a gente passa por desafios e você pode ver, faz uma retrospectiva na sua mente, na sua cabeça, das vezes que você passou por algum desafio, das vezes que parecia que você estava sendo esmagada, triturada, e quando você estava ali naquele aperto saiu o melhor de você. Uma força que você não sabia que tinha, uma bondade que você não sabia que tinha, uma compaixão que você não sabia que tinha, uma generosidade que você não sabia que tinha, uma capacidade de executar, de ter ideias novas, de criatividade que você não sabia que tinha. E você olha e você pensa hoje, você fala, meu Deus, de onde veio aquela força para passar por aquilo ali? Meu Deus do céu, como que eu tive forças para passar por aquilo ali, para aquela história? E a gente vê que a bondade de Deus estava ali conosco, queridos, estava ali nos segurando, nos sustentando.
e que a gente aprende que quando somos esmagados, queridos, pode ter certeza, é para extrair o melhor de nós, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda. Deus quer que a gente saiba a nossa capacidade, queridos. Ele não quer que a gente fique vivendo no raso, no superficial, mas sim um convite dele para que a gente faça um mergulho no profundo. E todos os dias a gente pode avançar, e avançar muito, queridos. Pensa, a gente já está chegando no final do mês de julho, no final do mês 7 desse ano de 2025. E se de repente você realmente abraçou a sua causa, realmente você abraçou, fala, não, esse ano de 2025 realmente vai ser diferente, eu vou buscar mais a Deus, eu vou orar. Lembra aqueles versículos que a gente falou lá no início do ano, de pegar aqueles versículos e declarar os versículos todos os dias, incessantemente, sobre alguma área da sua vida que você, de repente, olha e você acha que ela está parada, estagnada. Se você pegou aqueles versículos e declarou no vale de ossos secos, declarou vida, declarou prosperidade, declarou abundância, declarou aqueles versículos sobre aquelas áreas da sua vida, pode ter certeza que você vai colher grandes frutos sobre isso que foi declarado. E muitas vezes você pode olhar e ver que você já colheu muitas coisas que você começou no início do ano, falando, será? E você foi, declarou a palavra, declarou o versículo e orou. E você pode ver que você, provavelmente, algumas dessas coisas você já está até vivendo. E, queridos, a gente precisa pegar firme na nossa vida com Deus, a nossa elevação espiritual, priorizar, queridos, o nosso pilar espiritual. Não negligencie o seu tempo com Deus, queridos. Esteja ali firme, alicerçado, orando, acreditando, crendo, declarando a palavra, ouvindo a palavra de Deus. Porque vai acontecer, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no nosso coração, ela vai transformando, guiando e orientando a nossa vida, ela vai nos fortalecendo, nos abastecendo. Nós vamos realmente entendendo que nada é impossível. Até onde a gente achou que era o fim, que não tinha mais jeito, que acabou, e de repente você pensa, é tarde demais, olha a minha idade, olha onde eu estou morando, olha o que está acontecendo com a minha vida agora. Queridos, não fique nessa vibração, nesse tipo de pensamento. Mas sim, assim como a gente aprende lá em Romanos 12:2, não se amolde ao padrão desse mundo, mas sim transforme-se em tudo pela renovação da sua mente. Então está tudo aqui, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quem não quer, né, queridos, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para isso, a gente entende que é preciso fazer uma renovação da nossa mente. Agora, voltando aqui para os versículos, veja o que foi que Jesus disse aqui, que todo ramo que estando nele não dá fruto, Deus Pai corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda, para que gere mais e mais. Nós estamos sempre gerando alguma coisa. Agora veja o versículo 3, João 15, versículo 3, o que Jesus vai dizer aqui. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Queridos, olha a importância da gente ouvir a palavra de Deus, da gente ler as Sagradas Escrituras, da gente buscar, da gente fazer planos bíblicos, por exemplo, no aplicativo da Bíblia, que é gratuito, tanto o aplicativo como os planos, de você estar ali sempre pensando na palavra de Deus, sempre refletindo, sempre ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos limpando. Veja, Jesus falou, vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Então Jesus fala, a gente ouve, a gente é limpo. Jesus fala, a gente ouve e a gente é limpo. A gente vai sendo transformado dia após dia, a ponto de você olhar de repente para o início do ano e falar, meu Deus, obrigada, como eu avancei em várias áreas da minha vida. Por quê? Porque veio de uma decisão, veio do mais íntimo do seu ser uma vontade de chega, basta. Eu não posso aceitar que minha vida continue assim. Eu não posso aceitar continuar. Que entra ano, sai ano, esse não vai ser mais um ano onde ele vai terminar do jeito que começou e pior. Não, chega, basta. Esse ano vai ser diferente e você já está vendo
mudanças na sua vida. E se de repente até hoje continuou do mesmo jeito, você não pegou firme, você no início do ano disse que ia pegar firme, ouvia a palavra de Deus e você ia declarar os versículos e você ia tirar um tempinho todos os dias para orar, um tempão para orar, para ler a palavra de Deus e deixa. Acabou o dia 28 de julho, não fiz nada disso, não busquei, não procurei, não isso, não aquilo. Amados, hoje é o dia. Deus não erra endereço. Hoje é o dia para você aceitar esse convite de Deus, para você voltar a fazer, a priorizar as coisas que realmente importam. Cuidado com as inúmeras coisas inúteis desse mundo que faz com que a gente se distraia, ou pode fazer com que a gente se distraia facilmente e se afaste das coisas que realmente importam, das coisas que nos abastecem, nos preenchem, que Jesus é aquele que preenche completamente os nossos vazios todos existenciais. Ele preenche tudo, preenche todo o nosso ser e transforma toda a nossa vida. Então você pode hoje mesmo, para que quando você olha, chega no final do ano, você olha para trás e você diga, valeu a pena, eu aceitei, eu recebi aquele convite de Deus para me jogar de novo nos braços amorosos dele, eu peguei firme a palavra e declarei, não aceitei coisas ruins, não aceitei ficar ali rolando naquelas acusações, não fiquei ali, não aceitei ficar ali, continuar com a minha vida daquele jeito. Chega, basta. Eu me levantei sobre a palavra de Deus. E assim, tudo vai sendo transformado. Que é como a gente se alinha com Deus, querido. A gente está ali desalinhado com um monte de coisa, um monte de informação, um monte de acusação. E a pessoa não consegue andar para frente, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue respeitar, não consegue entender o limite do outro. Mas a partir do momento que você recobra a consciência, você diz, não, eu estou no meu momento presente. Eu estou consciente das coisas que estão acontecendo. Eu estou consciente das coisas que eu estou negligenciando na minha vida com Deus. Opa, respira. Eu vou de novo me alinhar. Eu vou me alinhar com Deus. E você pode fazer isso hoje mesmo, queridos. Não precisa esperar, ou então pensar, eu gostaria muito de alinhar com Deus. Ah, não, mas essa semana já está muito cheia. Hoje meu dia está muito cheio. Deixa para amanhã, para depois, para semana que vem, para dezembro. Hoje, porque esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos e exultemos nesse dia. Salmo 118, versículo 4. O versículo que a gente declara todos os dias aqui na live, porque esse é o dia. E o momento é agora, o momento é hoje. Então priorize as coisas que realmente fazem sentido, as coisas que realmente são importantes, as coisas que são eternas, queridos. Plantem sementes pensando na eternidade também. E a gente vê aqui, querido, Jesus então falando que a palavra dele nos limpa. Então vai nos transformando. E ele acrescenta aqui, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. João capítulo 15 é um dos capítulos mais lindos para mim da Bíblia. Eu recomendo que você tire um tempinho hoje para completar, para ler todo o capítulo 15 de João. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração e te encher de alegria por tanto amor. Queridos, e veja que Jesus está dizendo aqui, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, claramente ele está dizendo de quem é a obrigação de permanecer nele, de quem é a decisão de permanecer nele. Decisão, uma palavra melhor do que obrigação. Decisão. Decidir. Não, eu decido permanecer em Jesus. Eu decido permanecer. Eu decido ficar firme em Deus. Eu decido deixar para trás as coisas que já não fazem mais sentido nenhum na minha vida. Eu decido andar para frente. Eu decido perdoar. Eu decido amar. Eu decido permanecer em Jesus. E a gente vê aqui, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então nós temos todos os dias decisões a serem tomadas. Decisões essas que guiam os nossos outros dias, que guiam toda a nossa vida. Então comece observando o que você anda fazendo, o que você anda pensando, como foi o seu final de semana, como foi a última semana, como foi esse mês de julho, no que você andou pensando mais, no que você andou fazendo mais.
Se em primeiro lugar não está a sua vontade de buscar Deus, você ouvir a palavra de Deus, você meditar na palavra, você se conectar, você trazer Jesus para tudo que você faz. Ah, estão rindo de mim, um abraço. O mais importante é o quê? É aquela outra pessoa ou o amor de Jesus na sua vida, você agradar o coração dele. Faça as coisas que realmente são importantes, queridos. Vá fazendo, vá fazendo, vá fazendo. Não se envergonhe de falar do Evangelho, não se envergonhe de falar do amor de Jesus, porque são sementes eternas, queridos. E nós devemos levar o amor de Jesus. Tem tantas pessoas que não sabem, até inclusive essas pessoas que de repente podem estar rindo. São as que mais precisam, pode ter certeza absoluta. É um vazio tão grande que ela não consegue nem ver, nem enxergar. Mas eu não tenho a menor dúvida que já essas pessoas que mais riem são as que mais vão estar ali, querendo ouvir, querendo aprender, querendo saber mais, porque ninguém aguenta viver nesse vazio por todo sempre. Em algum momento as pessoas caem em si e elas vão querer buscar, ouvir mais de Jesus, saber que Jesus nos conforta, saber que Ele é videira, ou seja, Ele é fonte de vida, fonte de todas as coisas para cada um de nós, queridos. E você decide todos os dias permanecer nele. Veja, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Então escolha ficar, escolha permanecer, escolha dizer sim para o que você tem que dizer sim e não para as coisas que você tem que dizer não. Você vai ser levantado aí mesmo onde você está, para que você leve esse amor de Jesus para as pessoas, onde quer que Jesus te plante, para que você fale do amor dele. Pode ter certeza que pessoas precisam ser alcançadas aonde mesmo você está, onde ele te plantou nessa temporada, nessa estação. Muitas vezes, queridos, a gente está passando por algum desafio, a gente sofre além da conta, porque a gente não entende que aquilo ali é temporário, não é permanente. Aquilo ali é para passar por aquele desafio. Passei, aprendi, segui, acabou. Mas muitas vezes a gente fica ali sofrendo além da conta, porque a nossa cabeça é como se a gente fosse ficar ali para sempre. E não é verdade, queridos. Aquilo ali passa. E isso também vai passar, queridos. Pode ter certeza disso. Então, quanto antes você aprende, quanto antes você entende esse desafio, vê o que você precisa aprender nessa estação. O que você precisa aprender nesse lugar que Deus te plantou? Quem é que você precisa alcançar? Para quem que você pode falar do amor de Jesus e ser como Jesus, transbordante de amor, de compaixão, de bondade, de alegria, de misericórdia, de sabedoria. Então, queridos, veja, permaneça em Jesus. Ele vai permanecer em você também. Ele diz, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, ele que é a fonte de todas as coisas. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então precisamos estar sempre conectados com Jesus para darmos frutos por onde quer que a gente vá, onde quer que Ele nos plante, que a gente peça para Ele mostrar para a gente quem precisa ser alcançado. E outra coisa também, queridos, sabe de repente uma pessoa que um dia você conviveu em algum momento na sua vida, de repente, do nada, você sonha com essa pessoa, ou você começa a pensar demais nessa pessoa. Queridos, pode ter certeza que é Deus tocando no seu coração para que você ore, declare coisas boas para essa pessoa. Veja se tem algo que você precisa perdoar sobre essa pessoa, ou algo que você precisa se perdoar sobre o que você fez para essa pessoa. E acima de tudo, ore muito para essa pessoa. Esteja atento nas pessoas que Deus vai colocar no seu coração, que vira e mexe, está ali de novo aquela pessoa. De repente tem anos que você nem encontra com ela, nem fala com ela, e de repente ela surge na sua mente, surge no seu coração. Então ore por essa pessoa, tá bom? Não negligencie seu tempo com Deus, não negligencie o que Deus quer fazer na sua vida. E pode ter certeza que quanto mais você jorra e transborda na vida das outras pessoas, mais Deus vai derramar na sua vida, tá bom? Então, queridos, fiquem com essa palavra tão poderosa, nesse grande aprendizado onde Jesus nos diz que nós somos limpos pela palavra que Ele tem dito e que Ele nos ensina a ficarmos firmes na videira verdadeira, que Ele é a videira verdadeira e Deus Pai nos poda
para que a gente dê mais fruto ainda. É melhor ser podado do que cortado, né? Então ele poda para que a gente dê mais fruto ainda, e ele diz também para a gente permanecer nele. Então ele vai permanecer em cada um de nós, em nós, dentro. Jesus está dentro de nós. Queridos, amados, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa, extravagante. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, que vocês tenham todos uma semana muito abençoada. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora ao vivo aqui no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada. Do fundo do coração. E nos vemos amanhã, terça-feira, dia do meu aniversário. Estaremos aqui, hein, queridos? No Jesus Nosso de Cada Dia. Amanhã, 29 de julho, meu aniversário. Um beijo para todos vocês. Deus os abençoe. Obrigada, Elane, Deus abençoe. Lalazinha, Ana, Deus abençoe. Paulo, Diogo, Lohane, Leni, Emiele Ferreira, Isa, Deus abençoe. Rogério, Ana, querida, amém. Elie, amém. Sem esse Insta, querida, que Deus traga paz ao seu coração, em nome de Jesus, querida ou querido. Lucas, MC Gilbala, querido, vou orar por você. Barbosa, Luiz, Franciele, Joelma, Henrique, Jussara, Priscilinha, Dani, Gigi, tudo bom? Que bom você aqui com a gente. Aderrito, Arielle, Sami, Anderson. Deixa eu abençoe também, Gigi, amada, Valentina, Marcinha, Cleusa, Maxwell, Riene, Elis, M. Jesus, André. Amém, amém, querido. Giovanni, Camila e todos vocês que estiverem aqui, queridos, até amanhã. Um beijo no coração de todos vocês e se alegre, alegre no Senhor. Alegria é um princípio, ela vem de Deus e Jesus nos diz que Ele derrama todas as coisas no coração. Nós somos limpos pela palavra de Jesus. Então ouça, medite, leia e pode ter certeza que você vai viver grandes coisas que você nem imaginou que fosse possível, tá bom? Um beijo no coração e até amanhã em nome de Jesus.